Então vamos lá. Já coloquei para gravar aqui. Tá todo mundo com o livro em mãos, por favor? Sim. Então, beleza, vamos lá. Sim. Sim. A parte mais complicadinha, beleza, a parte mais complicadinha do livro de vocês vai ser exatamente quando for falar sobre a parte religiosa dos egípcios. Ali vocês vão ter um pouco mais de cuidado, tá? Mas eu separei um PowerPoint que vai explicando muito bem passo a passo. E aí, como essa aula vai ficar gravada, se porventura alguém não entender, é só voltar na aula. Show? Então vamos lá. Cadê o abençoado do livro? Livro, vem cá. Vou pegar ele agora. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ocultar. Show? Todo mundo vendo aí? Todo mundo firme e forte? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer a leitura e vou pedindo para vocês irem marcando assim que necessário. Organização política. Ó, o que vem antes, tá? Do período dinástico e o período pré-dinástico, período dinástico, essa parte do crescente fértil, tudo, eu consegui dar tudo com os slides, ok? Professor, essa é a página 192 ou é outra? É 192 aqui, ó. Página 192. Podemos começar? Pode. Beleza. Pode. Organização política. O faraó foi uma figura importante na história do Egito Antigo. Ele era considerado um deus vivo, filho de Amon-Ra, o deus Sol, e a encarnação de Horus, o deus Falcão. Então, só nesse primeiro parágrafo já começa a dar ruim. Por quê? Primeiro, primeira coisa que vocês precisam saber, para ficar bem organizado na cabeça de vocês. Marca o primeiro parágrafo todo. Depois que vocês marcaram o primeiro parágrafo, vocês vão fazer, coloca uma seta aí para mim. Tá, puxa a seta e coloca assim. Faraó. Calma aí, professor, tô procurando meu estudo. Esperar então. Enquanto o Felipe, daqui a pouco ele acha aí. Puxa, ô, professor, fala aí. Eu acho incrível, porque na religião egípcia, quando você morre, você não vai para todo mundo como na mitologia católica, na grega. Seu coração é comido por um jacaré, hipopótamo, leão. Então, ele é comido por esse monstro que você acabou de falar, que na verdade é chamado de Deus também, caso você não passe no julgamento final, Francisco. Eu sei disso. Se você passar no julgamento final, não. Aí você vai para a eternidade. Agora, se você não passar, meu filho, já era. É exatamente isso. Mas a gente vai falar ainda sobre isso. A eternidade que você tá falando não é a vida eterna. Com os deuses, é isso? Não, a eternidade é só privilégio. Não. A eternidade que eu digo é a vida eterna mesmo. Sério? Seríssimo. Caraca. Vida eterna? Tipo, viver pra sempre? Se não passar, hippie. Viver Se não para passar, sempre. hippie do Minecraft. Calma aí, segura aí, Mas filho. é impossível. Viver para sempre num mundo pós-morte. Sim. Tá. Entendeu? Não é viver na Terra, ele já morreu. Tá? Então, olha só, aqui, puxa uma seta aí, escreve aí, faraó igual a Deus na Terra. Para de desativar os microfones. Embaixo vocês vão escrever Amon-Ra igual a o Deus Sol. Como é que se escreve Amon-Ra?
Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Amon-Ra, ó. Vou marcar para você. Ah, tá. Foi? Posso ir pro outro? Pode. Vamos lá, então. Pode. Dizemos portanto, Amon-Ra igual o quê? Pode repetir, por favor? igual Deus Sol. Então, é como se você tivesse um Deus na Terra, que é o faraó, e um Deus fora da Terra, que é Amon-Ra, que é o O principal Deus Deus. na Terra é o imperador, né? É Que o eles faraó. consideravam. É o faraó. Ah, tá, o O faraó. O Deus na Terra é o faraó. O Egito antigo, ele não tem um Deus, ele tem vários deuses. Depois eu vou disponibilizar, vou abrir um PowerPoint aqui. Eu nem abri, mas eu vou abrir para vocês terem a ideia de quantos deuses aparecem, tá? Mas Aliás, vamos lá. professor, você não Pode tá falar. postando muito vídeo, não, na plataforma. Não, porque se eu colocar na plataforma, pode ser que gere alguma dúvida, e eu prefiro fazer tudo isso aqui no ao vivo. Ah, tá. Vamos lá. Você vai fazer algum exercício? Se der tempo, sim, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Vamos lá. Dizemos, portanto, fecha o microfone aí, por favor, pessoal. Dizemos, portanto, que no Egito o governo era teocrático, o que significa governo de origem divina. Pode marcar também. Pode marcar também. E o livro é o livro 4, sim. Vamos para o próximo parágrafo. O faraó era para os egípcios responsável pelo equilíbrio da natureza e pela defesa do Egito. Era senhor das terras e dos seres humanos. Comandava o exército, coordenava as atividades econômicas e presidia o tribunal de justiça. Então, o faraó, pode marcar também, o faraó era o cara do Egito. Ok? O faraó mandava em todo o Egito. Ele era Tinha um faraó só. Então, e aí você vai... no Egito Antigo, sim. E aí, quando esse faraó morre, entra outro. E assim vai. Ah, tá. É como se fosse um Isso. rei num reino. Isso, exatamente. É como se fosse um rei dentro de um sistema absolutista. Ou de um reino. Vamos lá. Só que É um sistema de hierarquia. Sim, tanto que, olha só, e aí isso diz já no próximo parágrafo. Para auxiliar o faraó, havia um numeroso corpo sacerdotal, cujos poderes e privilégios chegavam a ameaçar o próprio faraó. Os funcionários reais, que fiscalizavam as obras, coletavam os impostos e mantinham a escrituração em dia. E os militares, que cuidavam da defesa do território. Então, você tem o faraó como o cara, só que embaixo do faraó, antes, vocês fizeram comigo ontem, aquele triângulo. Então, só você perceber aquelas camadas ali. Tá? Você tem o faraó como o cara principal, o cara, mas você tem com muito poder ainda os sacerdotes e os funcionários reais. Então, isso que eu estou falando para vocês não acontece, por exemplo, no reino africano, no reino do Zimbábue, por exemplo, onde você tem o Mutata, que é o cara, e embaixo você já só tem o povo. Aqui não. Aqui você tem o faraó, você tem os sacerdotes, você tem os funcionários reais, você tem os militares, você tem bastante gente. Ok? Vamos para o próximo. Calma aí que tem alguém querendo entrar na aula. Professor. Pode falar. Lá também no Egito tinha aquela regra olho por olho, dente por dente? Não, olho por olho, dente por dente é o código de Hammurabi, com os babilônios. Tá. Ok? Só eles que usavam esse código? Sim, no primeiro momento, sim. Vamos lá. Ah, tá. Muitos faraós se tornaram famosos. Olha aqui, ó, tá vendo como é que tá no plural? Então,
tem mais que um. Morre um, entra outro, morre um, entra outro. Muitos faraós se tornaram famosos pelos seus feitos e pelas riquezas que suas tumbas exibiram quando descobertas. Um exemplo é Tutancâmon. E aí veja o texto que conta um pouco de sua vida. Gente, aqui tem um texto de Tutancâmon. Só que eu vou falar um pouquinho para vocês, e aí eu não vou falar só sobre Tutancâmon, vou generalizar, tá? O faraó, quando ele, para você saber se esse faraó ele foi bem sucedido no Egito Antigo, você tem essa noção pela quantidade de ouro que acaba dentro desse sarcófago. O que é um sarcófago, pessoal? Pode abrir o microfone e falar. Um caixão É onde eles prendiam os era povos onde mumificados. Opa, alguém falou aí. as pessoas ricas iam. E para mostrar que Tá, ela mas era rica, botava ouro, joias na sua morte. Tipo assim, no seu Então, caixão. isso daí é como se fosse exato, é como se fosse um caixão personalizado. Um caixão rico. Exatamente. E é claro, quando você, por que vocês acham, Para os de faraós, verdade? principalmente. Um caixão Isso, exclusivo dos para os faraós, né? principalmente. Isso. Por que vocês acham que as múmias, elas conseguiram ficar... Gente, eu estou falando de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, ou 2.000 anos antes de Cristo. Até hoje você consegue, você tem acesso a essas múmias. Tá lá. E por que você acha que esse faraó se mantém... ele não está apenas no osso, vamos dizer assim. O que acontece? Antes de colocar ele dentro do caixão dele. Ele é mumificado. Ele é mumificado. Exato o que o Francisco falou? Exatamente. Professor, Acontece Fala, a mumificação, que eles mumificam o faraó, alguns aí arqueólogos já botam acharam sarcófagos, lá né? no Sim, caixão. sim. Exatamente. E esse processo, e sim, Yasmin, alguns arqueólogos já acharam sim. Eu já vi vários vídeos no YouTube. É. São vários sarcófagos. Exato. E é interessante porque quando você tem um acesso maior a esse mundo egípcio, quando você descobre a pedra de Roseta. Não é nem matéria de vocês vão ver pedra de Roseta só, provavelmente, no 8º ano. Ou Napoleão Bonaparte. Tá? Professor, do que é feita a mumificação? Então, a mumificação, primeira coisa que um evento... Não, é um evento religioso. O que ele faz? Quem que foi que perguntou? O Perri? Para que serve? Então, normalmente você abre um rasgo, tá? Próximo ao umbigo, tá? Próximo ao umbigo. Ali você tira os órgãos do... Isso que eu ia falar agora sobre mumificação. Você tira ele tira os órgãos. Exato. Aí botava meio que dentro de um pote. Porque eles eram politeístas e acreditavam na vida após a morte. Também tem isso. E aí, quando você tira os órgãos, que eles chamam de órgãos... me faltou a palavra. Enfim, são os órgãos que vão ficar podres. Tem um nome para isso, que agora me fugiu a palavra. E aí, esses órgãos, eles se colocavam dentro de um recipiente, e dentro desse recipiente, alguns falam que eles tacavam fogo. Outra parte da historiografia falam que eles colocavam como se fosse um sal por cima, tá? E aí, porque lá na época sal era sagrado, se eu não me engano. Porque o sal, ele vai fazer o quê? Qual é a função do sal? É manter... Professor, eles tiravam todos os órgãos? Sim, do peitoral, sim, tiravam todos os órgãos, sim. Existe algumas linhas historiográficas que eles dizem que eles tiravam até o cérebro da pessoa. Nossa. Mas isso daí, enfim, são coisas que vão se dizendo, né? Tá? Então, gente, eu não vou entrar muito nesse mérito, não, senão a gente acaba perdendo um pouco de tempo, tá? Tá bom. Vamos para a economia. A economia egípcia baseava-se no cultivo de trigo, cevada, linho, algodão... Agora, página 193. Isso, página 193.
algodão, frutas e legumes. Dedicavam-se também à criação de animais, como bois, gansos, patos e cavalos. Também pescavam e caçavam, utilizando-se de várias técnicas próprias. Pode marcar tudo isso, pessoal. E é interessante também, Egito é uma matéria que eu particularmente, é uma matéria que não é fácil de se entender, tá? Porque ela tem muitas variáveis, mas é uma matéria muito, muito interessante de ser estudada. Tá vendo essa pintura que está na lateral? Essa pintura que está na lateral, nesse caso específico aqui, está falando exatamente da demonstração do cotidiano dos egípcios. Mas, normalmente, essa pintura ela vai estar diretamente ligada à vida pós-morte. Como que seria a vida pós-morte? Tá? Então, vamos lá. Professor, eu imagino aqui, se existisse uma Terra 2, aí todo mundo que vivia queria morrer só para poder acreditar na vida pós-morte. Então, mas aí, o Perri, quando você morre, de acordo com os egípcios, tá? Quando você morre, você vai precisar passar pelo tribunal de Osíris. E o tribunal de Osíris, vocês vão perceber que não é algo muito simples, não. Foi o que o Francisco falou no iniciozinho da aula, tá? Eu vou ver se eu não consigo passar o tribunal de Osíris para vocês hoje. Vamos lá. Para o aproveitamento das águas do rio, eram necessários grandes obras públicas para a construção de canais de irrigação, diques e reservatórios, as quais eram de responsabilidade do faraó, que, por ser considerado de origem divina, convocava toda a população para o serviço que o realizava. O Estado, por meio de seus funcionários reais, cobrava impostos da população em forma de produtos e serviços. Pode marcar isso aqui. Tio, essa escultura aí em cima, essa foto de escultura, eu vi ela no museu. Vamos para o próximo parágrafo. Uma planta que crescia em abundância nas margens do rio Nilo deu origem a uma importante fonte de renda para o Egito, o papiro. Os egípcios fabricavam papel com os talos dessa planta e mantiveram o monopólio até o século XII d.C. O papiro utilizado em cestos, sandálias e cordas era considerado uma planta sagrada, símbolo do Baixo Egito. Pode marcar isso aqui, pessoal. Então, outra coisa interessante também do papiro, como você não tinha, na época, folha de caderno, ou folha comum, né? Tudo que era escrito, ou você escrevia de fato nas paredes, ou você escrevia no papiro. Professor, mas isso aconteceu em que ano? Quantos anos antes de Cristo? Não, aqui você já está falando, aqui você já tem a ideia que aconteceu depois de Cristo. Século XII depois de Cristo. Ah, tá. Porque no século... Se eu não me engano, antes de Cristo, eles já inventaram papel. Sim. Se eu não me engano, 2.000 anos antes de Cristo, a 3.000 anos antes de Cristo, na China, eles inventaram papel. Mas não é o papel que a gente conhece hoje, não. É, bem diferente, né? Mas Vamos já lá. era considerado papel. Entendi. Vamos para o próximo parágrafo. Para lidar com as cheias anuais do Nilo, elaboraram os rudimentos da geometria, dando origem aos estendedores de cordas, atuais agrimensores, que ampliavam os métodos da geometria para traçar de novo as divisas das propriedades apagadas durante as cheias. Isso aqui não precisa marcar, não. Sociedade cotidiana. A sociedade egípcia era rigidamente hierarquizada
e organizada para trabalhar em função das necessidades do Estado, personificado no faraó, que ocupava o topo da pirâmide social. Isso nós falamos ontem. Abaixo do faraó encontravam-se as camadas privilegiadas que constituíam o Estado, como o faraó, sacerdotes, nobres, oficiais militares e altos funcionários, que cuidavam da administração e da arrecadação, assim como os escribas, responsável pela escrita, contabilidade do reino e pela fiscalização das obras coletivas. Em seguida, vinham os artesãos, trabalhadores das cidades e camponeses. Por último, a base da pirâmide social era composta por escravizados, em geral, prisioneiros de guerra utilizados nos trabalhos em minas e pedreiras. Durante o período das cheias do Nilo, o povo era requisitado para trabalhar em grandes obras públicas, como na construção de diques e canais de irrigação, como já vimos. Além disso, eram convocados para trabalhar em túmulos e palácios. Isso aqui, gente, não vou pedir para vocês marcarem, até porque nós já trabalhamos isso ontem, ok? Essa pirâmide nós já fizemos. Vamos para a educação. Deixa eu só beber uma água aqui. Professor, eu vou pegar uma garrafa d'água, já volto. Fica à vontade. Então ele já começa assim. Você sabia que algumas crianças egípcias iam à escola? No parágrafo embaixo. No geral, a educação era de responsabilidade da família. Os filhos de trabalhadores, camponeses e artesãos aprendiam a realizar as tarefas na prática cotidiana de suas famílias. Para os grupos privilegiados da sociedade, havia a educação nos templos. Essas crianças iam para as chamadas casas de instrução. Havia também as escolas especialmente para as crianças que iriam se tornar escribas quando adultas. Pode marcar tudo, gente. No geral, até adultas. Voltei. Pode marcar tudo, tá? De onde até onde, professor? O que está em azul. Tá. Geral até adultas. Uhum. Exatamente. Então vamos lá. A mulher egípcia. No Egito, as mulheres podiam desempenhar funções de importância e guardavam uma posição favorável em relação às demais sociedades do mesmo período. Elas poderiam se tornar sacerdotisas da alta hierarquia, administradoras de salões de jantar, dirigentes de ateliê de tecelagem, entre outras funções, além de ter direitos como de possuir propriedades, como casas e terrenos, e de receber heranças. Então, a mulher no Egito Antigo, ela tem a sua importância, tá? Pode marcar tudo também. Professor. Pode falar. Pode falar. Será que teve alguma época que teve um faraó que foi mulher? Eu vou ter que ver isso para você, Felipe. Tá? Tem aqui no lado do livro, na página 196. Aonde? Se você tá achando que é uma mulher, acho que não é, não. É, sim. Bom, enfim, depois eu vejo para você, tá, Felipe? Certinho. Professor, Pode falar. no Egito Antigo, o faraó poderia se casar? Sim, eles se casavam. E tinha muitos sacrifícios? Para o faraó? Isso. Então, cara, se você for comparar com as outras civilizações da época, não tinha tanto, não. Tá? Gente, bom. agora vamos para a parte da religião. A parte da religião que é a parte mais complicadinha, tá? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a minha tela. Aproximar aqui, ó.
Tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui é o julgamento do tribunal de Osíris. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui, eu tenho esse tribunal de Osíris aqui em um PowerPoint. Eu vou espelhar esse PowerPoint para vocês, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Calma aí. Rapidinho. Deixa eu tirar aqui, voltar para minha tela normal. Jogo rápido. Tribunal de Osíris. Porque nesse PowerPoint já vai dizendo ponto por ponto o que é cada um. Ah, mas antes disso, calma aí, tem muita coisa para mostrar para você. Deixa eu abrir a outra parte do Egito, que eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês a quantidade de deuses que tinha. Calma aí. Cara, tem que legal estudar egípcio, velho. Não, o Egito é legal, cara. Só que tem muitos legal detalhes, estudar. né? É complicado. Tem detalhes legais. Não, sim. Mas É tem gente complicado, que só que gosta, tem mas alguns tem gente que detalhes não que são gosta. Não. legais. Professor, uma dúvida que eu tenho. Qual é a língua eles falavam? É egípcia mesmo. Professor, Aqui, ó. Ah, vocês não estão vendo, né? Deixa eu espelhar minha tela aqui. Calma aí. Então, olha só. Alguns deuses do Egito. Tem alguns aqui, não tem todos, tá? Ra, de que vem de Amon-Ra, que é o principal. Tote, Deus da sabedoria. Deixa eu só pegar aqui o meu livro, que eu também separei. Tote vai aparecer para vocês quando vocês olharem o Tribunal do Santo Osíris, o Tribunal de Osíris, perdão. Tote vai aparecer como a figura que está fazendo a pesagem. Minto, a pesagem não. A escrita, tá? Tote vai aparecer, em algumas linhas historiográficas, trabalha com Tote sendo o deus da escrita, tá? Anubis é exatamente... calma aí. Deus dos mortos e do submundo. Bastet, deus da fertilidade. Horus, deus dos céus. Osíris, deus da vida após a morte. Osíris vai ser o cara que você vai observar que ele é verde. Professor, Bastet é aquela que é representada em forma de gato, né? Bastet, sim. Sim. Tem até no livro de vocês um Bastet preto. Na página, se eu não me engano, página 197. Fala. Esse Anubis, ele é um dos mais conhecidos? Se ele é um dos mais conhecidos? Ele também é conhecido. Eu gosto de trabalhar muito com Osíris. Anubis tem um templo também. Sim, Anubis também está no templo. Anubis vai ser o cara que vai pegar o defunto e vai levar para fazer toda a peregrinação. Eu vou mostrar para vocês, calma aí. Deixa eu jogar logo para vocês entenderem. Ó. Eu gosto do Horus. Eu gosto de Horus. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse é Anubis. gosto do Ra. Tá vendo? Esse é Anubis. Aqui é o cara que morreu. Tá? Então, vamos lá. Anubis, Deus com cabeça de chacal, conduz a alma, que é o cara aqui, ao local do julgamento. Ele vai conduzindo, tá? Esse aqui ainda continua sendo Anubis, tá? Então, ele vai chegar com esse cara até aqui na frente, Anubis vai abaixar e continua. Anubis pesa o coração do defunto na balança. Essa balança é a balança da verdade, tá? Após este ter feito uma confissão. Então, esse cara vai dizer para Anubis o que ele fez na terra, e Anubis vai pegar o seu coração e vai colocar na balança, tá? Olha a seta aqui em cima, ó. Num prato de balança é colocado o coração do morto
do outro, uma pena de avestruz. Se o coração for mais leve do que a pena, poderá regressar ao corpo do morto e terá direito a uma vida eterna. Aqui é o Amit, o que o Francisco falou no início da aula. Tá? Amit, monstro do Nilo, devora os mortos cujo coração pese mais do que a pena de avestruz, por ter sido maus em vida. Ok? E continua. Ó Tote aqui, ó, que eu falei para vocês. Tote, Deus com cabeça de Ibis. Anota o resultado da pesagem. Então, o Anubis que está aqui, ó, ele vai seguir, tá? E aqui no final você tem Osíris. Osíris é o cara que preside o julgamento dos mortos. É ele que vai dar a palavra final. É ele que está olhando a questão da balança, no caso. Ok? Ô tio, Pode falar. e se o coração estiver igualmente equilibrado com a pena? Bom, isso daí a gente não tem como saber, né? Primeiro que isso daqui, ninguém viu isso aqui de verdade, porque isso aqui é a vida pós-morte. Esse é o Pois primeiro é, ponto. isso parece até mentira. Exato. Não tem como você falar, professor, quer dizer que o tribunal de Osíris existiu? Não sei. Porque não tem. A gente não professor. sabe. Claro. Ninguém nunca Professor, voltou. isso que é o chato, sabe por quê? Porque se você morre, não tem como contar. Exato. Não tem como contar como que foi. Exatamente, Isso é o chato. Felipe. Não, exatamente. Mas isso tudo aqui, ele estava escrito dentro da religião deles. Então, isso aqui, normalmente, esse tribunal de Santo Osíris, tribunal de Osíris, simples falar de Santo Osíris, o tribunal de Osíris, ele está preso na parede, cara, dizendo que acontecia isso aqui. Ok? Show? Tranquilo? Então, vamos voltar para o livro. O livro está aqui. Deixa eu diminuir aqui. Então, gente, outra coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Então, aqui, esse ponto aqui é importante. Cadê? Onde é que tá? Aqui, ó. Nessa parte aqui, existe Eu uma... dei print nessa imagem. Na verdade, vocês vão ter acesso sempre, né? Porque está gravada essa aula. Então, aqui isso é importante, ó. Se o coração for mais leve do que a pena, poderá regressar ao corpo do morto. Então, quando ele diz isso, então, existem duas linhas historiográficas. Uma diz que o defunto vai poder voltar para o corpo, tá? E aí você tem a ideia da múmia, e aí você Como tem a se ele ideia... voltasse à vida, é isso? Isso, voltar à vida. E aí você tem a ideia que você precisa colocar dentro dessa tumba uma quantidade gigantesca de ouro, até porque esse ouro era do faraó, e quando ele voltar da vida pós-morte, ele vai ter o acesso ao ouro dele, tá? Outra parte historiográfica trabalha com a ideia de que ele não volta para a tumba, ou para a tumba, né? Ou para o caixão, vocês já entenderam a diferença. Ele iria direto para como se fosse uma espécie de paraíso, tá? Então é só para ficar claro, que aí aparecem duas versões dentro da historiografia. Ok? Professor, Pode falar. quando o faraó ele casa, essa mulher tem um nome, tipo, o faraó é faraó. E a mulher? Não, ela fica como esposa do faraó. Ô tio, nessa teoria dos faraós, quando eles... Tipo, quando uma pessoa morre e vai para esse tribunal, Aham. ela volta a ser um bebê quando volta à vida ou ela volta sendo um adulto normal? Não. Se ela voltar, ela vai... Só da forma que ele morreu. É da forma que ele morreu. Com a idade tá. que ele morreu, tá? E aí Se ele morreu bebê, adulto, idoso. Tá. ele vai voltar, e aí voltaria direto pro corpo dele. Tá? Mas se morresse, Como é que vão medir? mas se morresse O decapitado, quanto ele foi bom e o quanto ele foi ruim. Então, olha só, primeiro, você não tem morte de faraó decapitado, até porque você encostar num faraó era punível de morte,
Por quê? Porque o faraó é considerado um deus vivo. Então, você encostar num deus vivo, você não tem... E aí, veja bem, é o que acontecia na época, tá? É como se a pessoa ela não tivesse dignidade para tocar no corpo do faraó. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Lembra que Encostasse era pena de morte, meu Deus. Exato. Imagina decapitar um faraó. Você tá louco? Meu Deus do É céu. muito surreal. Não Ó, tem como, só de encostar ele, a pessoa pode morrer. Não, mas eu tô dizendo, Fala. quando o Anubis leva a pessoa, né, pra ver o coração, isso acontece com outros ou só com o faraó? Não, aqui você vai pro morto. Normalmente, eles trabalhavam com a ideia do faraó, Ah, entendi. tá? Não são todos que vão, não. Por exemplo, você não pode achar que você vai ter um escravo indo para o tribunal do tribunal de Osíris. Ok? Essas escrituras aqui, elas deixam a entender que isso acontecia com o faraó. Mas voltando à ideia do corpo do faraó, lembra que eu falei para vocês lá no iniciozinho da aula sobre o processo de mumificação? Quando você tem uma pessoa que é responsável por fazer o corte próximo ao umbigo do faraó? Sim. Então, olha que coisa louca, cara. Essa pessoa, quando ela toca no faraó e ela corta o faraó, mesmo sabendo que é para tirar os órgãos, que são esses órgãos que vai acabar levando o corpo a ficar podre, ela é espancada no meio no ato. Então, ela mas ele não morre, tá? Mas ele toma umas pancadas ali. Ele é espancado justamente pela questão de você tocando no corpo do faraó. Você está fazendo um ferimento no corpo do faraó. Pode falar. Então imagina o escravo tocando no faraó. O escravo não tem nem acesso. Não chega nem perto. Isso, exatamente. Fala, quem foi que falou aí comigo? E se essa pessoa que corta errado? Então, na verdade, o que ele... É Yasmin que falou, não é? Não, foi a Valentina. Valentina, o que acontece? Era comum, tá? Como isso daí era um ato religioso, esse corte era um corte universal, tá? Então, deixa eu só aumentar a minha imagem aqui, só para vocês terem uma... É porque eu não tenho um faraó no livro de vocês, não tenho... Tá, eu vou pegar essa imagem aqui. Estão conseguindo ver direitinho? Aham. Então para vocês terem uma ideia, o corte era um corte universal. Ele pegava aqui na altura do umbigo, tá vendo o umbigo aqui, ó? E fazia um corte inclinado para baixo, assim, ó. Tá? Fazia sempre o mesmo corte. Então, justamente para não ter essa ideia de você cortar errado. Então, aí você fazia esse corte aqui e retirava os órgãos por aqui. Ok? Então, é basicamente isso. Justamente para você não cortar errado. Então, vamos lá. Vamos para o livro, a parte da religião. A religião no Antigo Egito estava profundamente ligada a todos os aspectos... A professora está travada para mim. E se eu não me engano, os escravos nunca viram o faraó, alguma coisa assim. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim. Vamos lá. Fecha o microfone aí, galera. Na religião do Antigo Egito, estava profundamente ligada a todos os aspectos da vida, desde o faraó até as enchentes do Nilo. Tudo era considerado manifestação dos deuses. Pode marcar tudo. Vamos para o próximo. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, os quais personificavam forças da natureza e eram representados metade em forma humana e metade em forma animal, isto é, figuras antropozomórficas, formas humanas e animal. Em forma animal, zoomórficas ou em forma humana, antropomórfica. E aí, vamos para os deuses, tá? Amon-Ra. Pode marcar isso tudo que você falou?
Esse aqui não precisa marcar, não. Esse não precisa marcar. Amon-Ra era o deus mais importante, representava o sol e o criador do mundo. Pode marcar isso aqui. Foi? O faraó representava a encarnação de Ó. Qual é o Amon-Ra não aparece aqui. Qual é a figura dele? Não aparece aqui. Vou jogar aqui no Google pra ver. O faraó representava a encarnação de Horus, o deus falcão, protetor da realeza egípcia. Pode marcar também. Já Osíris e Ísis simbolizava a fertilidade e o renascimento. Osíris era representado pelo rio Nilo e era também o deus dos mortos. Era representado por um homem de pele verde. Olha aqui, ó. Esse aqui é Osíris. Estão conseguindo visualizar aí? Osíris é qual, professor? É esse aqui, ó, que eu estou passando o meu... Deixa eu aumentar a minha tela aqui. Aqui, É ó. aquele que tá com o chapéu Tá- azul alto Professor. tipo? Isso, esse Professor. aqui, ó. Pode falar, mano. Ah, E Professor, representada por... Professor, eu acabei de ver aqui que o Amon-Ra, ele meio que tem um rosto de águia. Na verdade, é um falcão, né? É, um falcão. Isso. Ó, aqui é Osíris. Professor, Pode falar. Isis é representada por qual animal? Felipe, tem uma foto aqui do Amon-Ra que eu pesquisei. É assim, professor? É, Ísis não aparece aqui para mim. Eu vou até verificar para vocês e depois eu te digo, tá? Professor, Amon-Ra era assim? Amon-Ra é esse aqui, ó. Não, Amon-Ra é esse aqui, ó. Não, Amon-Ra não. Osíris é esse aqui. Professor, Fala, mano. o que é fertilidade? Fertilidade é algo fértil. Por exemplo, o que é uma terra fértil? É uma terra que onde você planta, nasce. Fertilidade é vida. Ah, professor, Amon-Ra é o que tem cabeça de falcão, né? Cabeça de falcão? Amon-Ra, se eu não me engano, aparece no livro de vocês. Calma aí. Tá É, a escrito cabeça aqui, de Ra foi falcão. descrito como um homem de Deixa cabeça eu ver de aqui se falcão. aparece no livro de vocês. Calma aí. Ah, não, aparece Horus. Aqui, Deus Falcão, ó. Tá vendo? Vamos voltar para cá. Então, você sabe que o Osíris é aqui, tá? Então, aqui, puxa uma seta aqui, galera. Escreve aí, Osíris. Aonde? Aqui, ó, em cima desse cara Você verde tá aqui, onde? ó. Você tá onde? Eu tô aqui, ó, eu aqui, ó. Osíris aqui, ó. Tá vendo Osíris aqui? Tô passando o meu foi em cima. Puxa uma seta, coloca aí. Osíris, Deus da vida após a morte. Professor, não entendi. Fala de- Tem que fazer o quê mesmo? Você vai puxar uma seta e vai escrever em cima da cabeça de Osíris aqui. Escreve, Professor. Osíris. Oi, Deus da vida após a morte. Eu achei a Isis. Aqui, ó. Eita. Ainda eu vou mostrar pra você. Aqui. O que, Ah, professor, tá. tem que escrever? Você vai Essa é escrever Deus da vida após a morte. Tá. Show de bola. Beleza. Ô, professor, Pode falar. se o faraó, ele cometer, se ele fazia coisa, se ele fizesse coisa errada, Uhum. ele teria direito de voltar, tipo, à vida no mesmo corpo, assim, Não. Se o faraó... como ele é faraó? Não. Se ele fizesse algo errado, o coração do faraó... Cadê?
ele era devorado por esse monstro aqui, ó. Mesmo ele sendo o faraó. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir. Então, Ao morrer, os egípcios acreditavam que a alma seria julgada por Osíris e o coração deveria pesar menos que uma pluma. Isso eu já falei, mas vou ler. Para se alcançar a vida além do túmulo, livre de dores e doenças. Essa crença da imortalidade da alma e na necessidade do corpo após a morte favoreceu o desenvolvimento de técnicas de conservação do cadáver por meio da mumificação, que nós falamos no início da aula. Sendo que durante esse processo, um sacerdote vestia a máscara de Anubis. Isso é verdade, eu esqueci de falar isso com vocês. Então, você vai ter um cara com essa máscara aqui de Anubis, tá? Ah, professor, quem é Anubis? Anubis é esse cara aqui, ó. Ok? Ô, professor, antes deles serem deuses, o coração deles foram pesados? Como assim? Não entendi. Tipo, antes eles sempre foram deuses ou tem uma história que eles foram deuses assim? Sei lá, já foram humanos? Não. Ele já nasce Deus. Ah, tá, entendi. Eu entendi agora a sua pergunta, tá? Vamos lá. Os corpos embalsamados eram enterrados juntamente com seus pertences, alimentos favoritos, roupas, joias, utensílios, e um exemplar do livro dos mortos. Graças a essa crença, arqueólogos e historiadores puderam levantar muitos aspectos da vida egípcia. Os túmulos variavam de acordo com a condição econômica e social do morto. A arte funerária egípcia produziu grandes maravilhas que resistem até os dias atuais, como as pirâmides de Gizé, as máscaras e os sarcófagos. Tá? Tio, esse livro dos mortos tem o que nele? O livro dos mortos vai dizer basicamente isso aqui que eu falei para vocês, dentro do tribunal de Osíris. Como é que vai ser essa passagem, tá? O que vai acontecer quando ele morrer? Show? Tranquilinho? Pessoal, eu só tenho aula com vocês semana que vem agora, né? É isso, né, gente? Pois é, só. Poxa vida, eu já ia falar. Amanhã a gente continua falando sobre arte. Então vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, eu continuo falando sobre o Egito. Viu como o Egito ele tem muita coisa? E aí vamos falar Poxa, sobre muito a arte. interessante. Não, é maneiro. Ele dá... Ano passado eu muita aprendi um interpretação. pouco sobre isso, por isso que eu já sabia o que era mumificação. Entendi. Bacana. Então, pessoal, na próxima aula vamos continuar lendo o livro e eu vou separar um tempinho para ir fazendo as atividades com vocês, beleza? Tá bom, então. Então, beleza. Deixa eu mudar aqui a tela. Tchau, professor. Valeu, galera. Turma, tela com quem agora? Tchau. Tchau. Com a Turma, tela com quem? Raquel. Tchau. Tchau, galera. Valeu, hein? Deixa eu tirar a gravação aqui. Bom final de semana para todos.